Judas, apenas os versos 1 e 2, diz assim o texto. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em teu santo nome, para te adorar, para bendizer-te, para louvar-te, para dizer que o Senhor é grande, o Senhor é tudo em nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus, com a exposição da tua palavra, que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Em Provérbios 23, o sábio nos adverte: compra a verdade e não a vendas. Isso reflete o fato de que a verdade é um bem precioso nas Escrituras. Afinal, Deus é o Deus da verdade, que nos deu a sua palavra, que é a verdade. O Senhor Jesus Cristo, Deus em carne humana, é cheio de graça e de verdade, sendo Ele próprio o caminho e a verdade e a vida. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, selando a salvação daqueles que abraçam a mensagem da verdade. E a igreja é a coluna e baluarte da verdade, protegendo e proclamando a verdade do Evangelho. Na verdade, é por acreditar na verdade que as pessoas estão livres do pecado e da morte. Embora o povo de Deus às vezes se esqueça da importância da verdade, Satanás se aproveita disso, pois ele é o oposto da verdade. Ele é o pai da mentira. Ele fez tudo em seu poder para destruir, ocultar e torcer a verdade, constantemente tentando substituí-la por falsidade e engano. Ironicamente, irmãos, os mais mortíferos ataques não vêm daqueles que abertamente rejeitam a verdade, mas sim daqueles que professam conhecer e acreditar na verdade, mas vivem a mentira. São os agentes mais eficazes de Satanás. São como terroristas espirituais. Secretamente se infiltram na igreja, onde por vezes se passam por oficiais, pastores e líderes. Na realidade, porém, eles são impostores e desertores. Os apóstatas que afirmam conhecer a Cristo, mas na verdade o rejeitam. Eles afirmam verbalmente seu conhecimento da sua palavra, mas suas ações indicam que eles são realmente inimigos da verdade. Existem exemplos na Escritura como Simão, Mago, Himeneu, Alexandre e Diótrefes, que nós vimos em 3 João. Na linguagem de Romanos, esses falsos agentes espirituais são escravos, não de nosso Senhor Jesus Cristo, mas de seus próprios apetites. E pela sua fala suave e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Romanos 16:18. 2 Coríntios diz que estes homens são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. 1 Timóteo 6 diz que são homens de mente depravada e privados da verdade. De acordo com 2 Pedro, eles devem ser vigorosamente combatidos e erradicados, para que não venham, na linguagem de Pedro, a seduzir almas inconstantes e levá-las à destruição. O Novo Testamento repetidamente nos adverte do perigo que os falsos mestres apóstatas representam para a igreja. Tanto Jesus como Paulo compararam a sua selvageria enganosa como ataques de lobos vorazes
Jesus advertiu que muitos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Paulo advertiu a Timóteo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pedro e João também alertaram em suas cartas, assim como Judas relata em sua breve epístola de apenas um capítulo. A carta de Judas, irmãos, é uma vigorosa condenação dos falsos mestres que estavam infiltrados na igreja em sua época. E, por consequência, todos os que ainda estavam por vir. Em nossa cultura pós-moderna, em que a verdade é considerada relativa e a tolerância é valorizada acima de tudo, o eloquente apelo de Judas para a pureza doutrinária é particularmente aplicável. Como observa Thomas Trainer, a carta de Judas nos lembra que o ensino errante e a vida dissoluta têm consequências terríveis. Quanto à autoria da carta, irmãos, não estamos falando aqui de Judas Iscariotes, que traiu o Senhor Jesus. Aliás, é irônico que, na providência divina, Deus escolheu um homem com o mesmo nome de Judas, o apóstolo mais infame de todos os tempos, para escrever exatamente a epístola sobre a apostasia. O Novo Testamento enumera 8 homens chamados Judas. Judas é uma forma grega que traduz o nome hebraico Judá, e o nome era extremamente popular. E dos 8 mencionados no Novo Testamento, estamos falando aqui de Judas, irmão de Tiago. Tiago, com quem Judas se identificou, foi o irmão do Senhor, o chefe da igreja de Jerusalém e autor da epístola de Tiago. Após o martírio do apóstolo Tiago, não houve outro Tiago na igreja primitiva que poderia ser chamado simplesmente pelo nome, sem outra qualificação. Assim como Tiago, Judas foi um dos meio-irmãos de Jesus. E é interessante observar a profunda humildade em Judas, que é refletida no fato de que ele, como seu irmão Tiago, referiu a si mesmo como um servo de Jesus Cristo, em vez de irmão de Jesus. É importante lembrar que Judas, assim como seus outros irmãos, não acreditavam na divindade de Jesus. Só depois da ressurreição, as relações de Jesus com seus irmãos mudaram de irmão para Senhor e Messias. Pouco se sabe, irmãos, sobre Judas além dessa epístola. De acordo com 1 Coríntios 9,5, ele era casado e tinha um ministério itinerante como um evangelista. Quanto à data, não há nada na própria epístola que indica quando foi escrito. Entretanto, os teólogos acreditam que Judas foi escrito provavelmente depois de 2 Pedro, por causa da sua semelhança com a carta. De fato, em 19 dos 25 versículos de Judas, encontramos paralelos com 2 Pedro. Ambas trazem descrições quase idênticas dos falsos mestres e da apostasia. 2 Pedro usa tempos futuros, enquanto Judas escreveu no tempo presente. É como se Judas estivesse dizendo que o que Pedro tinha dito que iria acontecer estava chegando agora no presente. Uma vez que Judas não usa a destruição de Jerusalém como uma ilustração do julgamento de Deus sobre os ímpios, ele provavelmente escreveu sua epístola antes daquele evento. John MacArthur, ele sugere que a data mais provável para Judas, então, é o período entre a morte de Pedro e a destruição de Jerusalém, por volta de 68 d.C. Quanto ao local, irmãos, Judas tinha um ministério itinerante. Não se sabe onde Judas foi quando ele escreveu essa epístola, mas uma vez que Jerusalém era a sua base, ele pôde ter escrito a sua epístola a partir daí. Quanto aos destinatários, a igreja específica ou igrejas às quais Judas dirigiu sua epístola não são conhecidos. Ele não especifica em sua carta. E por essa razão, Judas é vista como uma epístola católica ou universal, isto é, dirigida a todos os crentes.
Embora os seus leitores provavelmente eram em sua maioria judeus crentes, quanto à ocasião, Judas tinha originalmente planejado escrever uma carta positiva, celebrando as grandes verdades da salvação. Mas a notícia alarmante de que os falsos mestres tinham invadido as congregações para que ele escreveu, ameaçando a verdade da salvação, o obrigou a mudar os seus planos. Assim ele escreveu então uma forte denúncia dos falsos mestres e seu estilo de vida sem Deus, advertindo os seus leitores e chamando-os então para batalhar pela fé, de modo a proteger o Evangelho. Judas queria que os seus leitores estivessem fortes contra os enganos que ameaçavam causar estragos na igreja. E a doxologia final, então, magnífica, com que a carta conclui nos versos 24 e 25, revela a confiança de Judas, de que apesar de tudo, nós estamos firmes pela graça de Deus. Voltemos então os nossos olhos para o texto. Eu gostaria de destacar aqui algumas verdades. O texto diz: Judas, servo de Jesus Cristo. Judas se apresentou como um servo de Jesus Cristo, indicando que a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo havia transformado o seu coração. Ele deixou de ser um descrente para ser um servo, do grego doulos, escravo, que confiou em Cristo como seu Senhor e Mestre. Vejam, se Cristo morreu por mim, se Cristo mudou o meu coração, se Ele é o meu Senhor, e significa que eu sou propriedade dEle, que eu devo submissão absoluta a Ele, que todas as minhas decisões eu devo colocar diante dEle, que toda a minha vida eu entrego nas mãos dEle. Ele é o meu Senhor. Enquanto os falsos mestres negavam o senhorio de Cristo através da sua vida, Judas era um escravo, era um servo, disposto e grato ao Senhor. Mas o texto diz mais. A saudação de Judas define claramente que ele estava escrevendo para crentes genuínos. E apesar da batalha espiritual intensa, ele enumerou 4 razões aqui para os crentes para descansar em Deus. Porque eles são chamados, amados, guardados e abençoados por Deus. Primeiro, chamados. O verso 1 diz: aos que foram chamados. A palavra grega transmite a ideia de ser escolhido pessoalmente. Deus chamou os crentes para si mesmo. Ele os separou e os escolheu como seus filhos. Judas aqui não está falando sobre um convite geral de Deus aos pecadores. Ao contrário, ele está falando do chamado de Deus especial, interno, através do qual Ele desperta a nossa vontade e nos dá vida espiritual, permitindo que aquele pecador que estava morto em seus delitos e pecados possa abraçar o Evangelho pela fé. É o que Cristo se referia quando Ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Paulo também se referia ao chamado eficaz dos crentes quando escreveu a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Em sua soberana sabedoria, Deus escolheu os crentes com base apenas em seu propósito gracioso em Cristo, antes dos tempos eternos. A sua chamada não foi enraizada em nada que Ele viu em mim e em você, ou que nós viríamos a ser.
Ao contrário, a sua chamada foi motivada por sua própria glória, misericórdia e graça. Os crentes são divinamente chamados para a salvação. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Assim, eu e você podemos descansar na segurança da chamada graciosa de Deus, que a seu tempo chamará seus filhos. Não importa o engano e a mentira que eles estejam vivendo, pois quando Deus chama eficazmente, com poder e graça, só existe uma resposta possível: eis-me aqui, Senhor. Segundo, eles são amados. Ele diz no texto: amados por Deus Pai. John MacArthur diz que Deus escolheu salvar os crentes porque Ele os amava. Baseado totalmente na sua vontade soberana e por razões além da compreensão humana, o Pai determinou expressar o seu amor com aqueles pecadores que Ele escolheu para resgatá-los. Mesmo quando eles eram rebeldes, Ele os escolheu para ser os seus filhos e os beneficiários da morte de Cristo. Como Paulo disse aos Romanos, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra grega traduzida por amado é um particípio perfeito passivo, derivado do verbo grego conhecido, ágape. O tempo verbal grego aqui, irmãos, indica que Deus colocou o seu amor nos crentes na eternidade passada, com resultados que continuam no presente e se estendem para o futuro. Em seu amor incondicional, o Pai determinou quem iria crer desde antes da fundação do mundo, e que em amor seria necessário entregar o seu Filho no madeiro para morrer na cruz, no meu e no seu lugar, pagando o preço pelo pecado. Em amor, Ele enviou o Espírito Santo para regenerar o coração de pecadores como eu e você, e nos atrair com fé salvadora. Em amor, Deus continua a proteger os seus filhos, prometendo um relacionamento com Ele que durará por toda a eternidade. O apóstolo João escreveu sobre este amor de Deus para os crentes: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A expressão que grande amor aqui descreve o amor divino como algo que é estranho para o homem e fora da sua esfera natural de compreensão. As pessoas não costumam amar um estranho, muito menos um inimigo. No entanto, Deus nos amou, mesmo quando éramos rebeldes e contra Ele. Em sua oração sacerdotal, em João 17, Jesus ainda descreve o tipo de amor que o Pai tem para com seus filhos. Ele disse: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Queridos irmãos, embora não tenhamos feito nada para ganhar o seu amor, pelo contrário, fizemos de tudo para provocar a sua ira. O Pai ama os pecadores redimidos com o mesmo amor que Ele tem para com o seu Filho. É um amor que é infinito, eterno e completamente seguro. João escreveu em seu evangelho que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Na verdade, nada poderá separar os crentes desse amor. Como Paulo declara em Romanos 8, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
o nosso Senhor. Terceiro lugar, nós somos guardados. O texto diz, guardados por Jesus Cristo. O verbo grego significa observar, prestar atenção, manter sob guarda, proteger. E o mais importante é, irmãos, quem nos guarda? É o próprio Senhor. Em João 10, ele mesmo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo prometeu manter os crentes seguros por toda a eternidade. Ele já morreu em nosso lugar na cruz, Ele perdoou os nossos pecados, nele nós temos a vida eterna e a esperança da glória. Ele vai nos manter fiéis até o fim, Ele vai nos fazer perseverar até o fim. Escute, crente, não há ninguém no universo maior do que Deus. Você pode descansar nele, sabendo que Ele tem você guardado em suas poderosas mãos. Judas começou a sua carta trazendo esse conforto, para que os crentes possam lutar sem medo a batalha da fé. E é por isso que ele ora ao final da sua carta, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória. Mas em quarto e último lugar, irmãos, vejamos a bênção, verso 2. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. A misericórdia e a paz era uma saudação comum entre os judeus. Mas é interessante que Judas acrescenta o amor para lembrar aos seus leitores do amor de Cristo por eles. E ele diz, sejam multiplicados. A sua oração é que os crentes continuem a desfrutar da bênção do Senhor. Não importa quão difícil a batalha possa se tornar. Primeiro, então, a bênção de Deus inclui uma fonte generosa de sua misericórdia. Quando os crentes cometem pecado, eles vão sempre encontrar uma ampla oferta de misericórdia junto ao trono da graça de Deus. Paulo disse aos romanos que Deus manifestou as riquezas de sua glória aos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a glória. Os vasos de misericórdia, aqueles pecadores que Deus escolheu para a salvação, recebem continuamente a sua misericórdia. A ilustração aqui é como de um copo ou taça que é constantemente reabastecido com água. Você desfruta da misericórdia de Deus hoje e ao amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida, porque grande é a sua fidelidade. Segundo, Deus também multiplica a sua paz aos crentes. Uma paz que vem de saber que seus pecados foram perdoados. Em João 14, Jesus confortou os seus discípulos com essas palavras: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Terceiro, Deus nos abençoa nos lembrando constantemente de seu amor. O amor de Deus, que é derramado em nossos corações,
pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aqui eu me lembro das palavras de Philip Yancey. Ele disse: não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Filho, Deus te ama. Ponto. Com amor eterno, Ele te amou. E com benignidade te atraiu. Temos, portanto, que essa carta foi escrita aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados em Jesus Cristo e abençoados por Ele. Essa carta foi escrita para os crentes. Essa carta foi escrita para mim e para você. Feche os seus olhos. Nós vamos orar.